Chamando a Kézia aqui. E aí, para você, tema, como nos revigoramos? Como é que vocês sentiram ele? O que veio à mente quando vocês olharam para esse tema aí que está no chat? O que bateu em vocês? Chegou! Muito bem! E E aí? aí, gente, tudo bem com vocês? Alecrim, Josi, menina falando em sol. Eu vim aqui pra varanda pra gente fazer a live da varanda, mas não vai rolar, porque aí chegou o sol com tudo quando a live começou. Aqui, ó, tô me bronzeando ao mesmo tempo. No... Tipo E assim, tem aí, certeza que dá para aguentar? vamos lá, né? A gente vai mudar pra já. Mas antes, eu quero mostrar. Não dá, porque. Ah, dá. Eu vou seguir aqui até a gente começar, amiga, depois eu mudo. Porque olha só que Tá. lindinho. A gente tá falando desse tema, né? E olha só o que que me É. nutre aqui, ó. Oi? Oh! Ele tava cheirando a florzinha. Essa era a cena que eu queria pegar, mas ele deixou de cheirar. É. Essa daqui é uma das coisas que mais me nutre. Olha que lindeza. É É 11 uma horas, 11 né? hora. Aham. Eu acho Tá linda essa ligada, né? flor. É uma 11 hora e representa muito a minha infância, 11 horas, porque na casa dos meus pais tinha muito. Então é uma forma de, além de eu estar me sentindo lá em Vilhena, Rondônia, lá no interior do interior, é uma forma de eu me conectar com a minha infância, com a minha criança, com os meus pais ao mesmo tempo. Essa é uma das, né, que a gente vai trazer aqui. Ai, um monte de coisa para contar. Sim, pois é. Então, né, quando a gente pensa em revigorar, eu até tô pedindo aí para vocês compartilharem, gente, Thalita, Gui, quem mais que tá por aí, Isso. o que que remete a vocês, né, essa palavrinha. E para mim, assim, né, de cara, quando eu penso nela, né, e ela ficou bem presente para mim aí nas últimas semanas, ela vem muito com uma coisa de abastecimento, mas no sentido assim, de reconexão, sabe? Ok, tô me sentindo sem energia, onde eu busco, né, essa energia que eu tô sentindo que tá faltando. Então, ela para mim, ela tem muito esse tom, né, esse peso. Mas aí, parando um pouquinho, né, e refletindo um pouquinho mais, além, né, dessa questão, então, ok, estou me sentindo sem energia e onde é que eu posso buscar? Eu acho que ela tem também muito um tom de fortalecimento, né? Então, ok, assim, eu estou aqui, não necessariamente eu estou me sentindo sem energia, eu estou cansada, mas como eu me fortaleço na minha existência. Né? Então, não vendo aqui, então, revigorar como algo que vem para suprir algo que eventualmente faltou, mas para me manter. Acho que é essa a palavra, né? Assim, algo que me Uhum. mantém bem, que me mantém, né? Assim, numa condição boa, né? É. E aí a Thalita trouxe aí que a água é algo que a revigora, né? Então ela se conectou aí com a água, como um elemento, né, para revigorar. E aí, para você, Kézia? Como que bate essa Então, palavrinha, assim? O que você, além, claro, você acabou de falar, né, de nutrição, mas o que mais que soou para você essa palavra? a sustentação, porque antes até de você começar a falar, a palavra que tinha me vindo era essa, né? Porque não é uma coisa que, tipo, ah, tá bom, vamos tapar um buraco. E sim é uma coisa de nutrição mesmo, né? Não é tapar buraco, a gente não tem que esperar a gente ficar sem energia para buscar energia. Então, é uma sustentação energética que a gente vai mantendo, né? E aí a gente pode até fazer uma correlação, por exemplo, com os elementos, né? E que também está ligado com os chakras, e se você for parar para pensar, dá uma conversa, uma viagem, né? Mas o primeiro ponto, né, é a sustentação nossa como corpo físico, como matéria, né? Porque sem esse corpo aqui que nos foi dado, a gente não consegue seguir para canto nenhum, resolver parada nenhuma, né? Então, para mim, a sustentação hoje, que é uma das minhas grandes lutas, uma das minhas grandes batalhas. Oi, Andréia, tudo bem? Uma das minhas grandes batalhas é justamente essa sustentação aí que a gente está falando. Essa sustentação de quê?
manter um corpo físico saudável, ir no médico, comer bem, beber água, como a Thalita falou, como ela trouxe, né? Tá presente aqui agora, uma das coisas que, inclusive, acho que a gente pode até trazer isso, né, Josi? A gente estava conversando esses dias, eu estava lá me debulhando em lágrimas, chorando, Josi, minha vida, que não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ela, amiga, então, e como é que tá a questão da gratidão? Como que tá relacionada, né? Como que você tá lidando com essa coisa da gratidão? Eu falei, cara, eu faço todo dia, eu tenho meu caderninho da gratidão e eu uso ele todos os dias. E aí, na hora que ela falou isso, que eu vi que eu tava fazendo isso todos os dias e que não tava surtindo efeito, como surtia antes, foi aí que eu me liguei que aquela sustentação se tornou uma sustentação mecânica. Tava mecânico, já tava automático. E aí, quando a gente entra no automático, a gente sai o quê? Da presença. E aí, quando a gente sai da presença, a gente cai de novo na dureza da vida, naquela robotização que a gente vive tentando sair. E que é dia a dia, e que é a sustentação, que é as disciplinas, né? Uhum. Pois é, então, aí, até pegando esse gancho, tá, da coisa aí da gratidão, né? O que me vem, assim, então tá beleza, né? É o que me sustenta, é o que me mantém. Então, né? Eu preciso buscar quais são os meios, então eu tô tratando aqui dos meios que me mantêm aqui, né? A Josi daqui, desse tempo, desse momento, né? E aí me vem muito que isso é possível a partir do momento em que eu tenho a clareza e que eu sustento quem eu sou. Por quê? Né? Porque se eu não. Primeiro, eu acho que é meio que uma coisa de fases mesmo, assim. Eu sinto muito isso, né? Tá, ok. Às vezes a gente leva muito tempo até a gente começar a ter clareza de quem nós somos, né? Assim, eu acho que faz parte do processo evolutivo, cada vez mais eu tô consciente disso, né? Ah, mas por que eu não fiz isso lá atrás? Por que eu não me descobri assim antes? Por que aqueles porquês todos que a gente coloca? Porque não era hora mesmo, porque eu precisava experimentar um tanto de coisa para começar a entender o que fazia sentido para mim, né? Então, eu acho que tem esse momento que é o momento da descoberta. Ok, né? Eu sou assim, isso é importante para mim, esses valores são preciosos, isso me representa, né? Beleza. É um passo e que não é fácil, né? São muitos e muitos anos até a gente conseguir se dar conta disso e a gente está em processo, né? Eu acho que a vida toda a gente, de certa forma, passa por isso, mas, enfim, eu me sinto hoje com muito mais clareza. E aí depois vem um passo que é justamente de sustentar isso. Eu acho que é muito fácil, né? Assim, a gente tá toda hora assim, recebendo tentações de ordens diversas, né? Para a gente se esquecer dessas descobertas que a gente faz. Né? Então, é muito fácil a gente sair desse centro, né? A gente se descobre, eu sei o que é precioso para mim, mas se eu não tiver muito presente, aí vem a coisa da presença, né? Eu facilmente sou meio que abduzida disso, eu esqueço disso e aí meio que desanda tudo, né? Então, me vem muito como uma coisa mesmo, assim, é evolutivo, né? Mas que eu só consigo entender o que realmente me fortalece, o que me dá sustentação, a partir do momento que eu sustento aquilo que é precioso para mim. Né? Então, se é precioso para mim, vou dar um exemplo para facilitar, né? Para ficar concreto aí. Se para mim é precioso estar no meio do mato, né? Então, se é precioso estar no meio do mato e eu não me coloco no meio do mato, a tendência é que eu vá me sentindo mais desenergizada, né? Eu vou perdendo esse potencial que eu sei que eu tenho quando eu estou conectada com a natureza, por exemplo. Né? Mas eu só vou me dar conta disso se eu tiver clareza de que estar no meio do mato é precioso para mim. É um meio, né, para chegar num fim. E esse fim eu vejo muito como o essencial. O que é o essencial, né? Cara, o essencial para mim é ficar conectado à natureza. Um meio pode ser hoje estar no meio do mato, mas por exemplo, para mim, hoje que eu não consigo estar no meio do mato, bem que eu gostaria, mas como eu não consigo, o meio pode ser ter um jardim. Sim. Né? E aí, e a gente corre um risco muito grande, Josi. Eu vivi isso muito, assim. Quando eu não tinha nada,
disso, quando eu não fazia nada disso, quando eu só trabalhava, quando eu comecei a me despertar para isso, eu comecei a me encher de coisa. A fazer, assim, muita coisa. Muita coisa. E eu acho que esse também é um processo natural, né? Porque quando a gente acorda, a gente vê... É igual o lance das viagens que a gente estava falando com a Dani esses dias. Quando a gente começa a viajar, meu Deus, eu tenho que viajar porque eu tô atrasada. E eu vejo que é o mesmo ciclo acontece quando a gente está nesse caminho, né? De despertar. Porque, imagina, eu passei 27 anos super trabalhando, só trabalhando, trabalhando. Aí aos 28, meu Deus, existe uma vida além do trabalho, né? Aí eu, vou fazer tudo agora, eu quero fazer tudo. E aí você começa a fazer tudo. E aí você começa, ao invés de se encher, você começa a se esgotar. E aí é hora de a gente pensar, e justamente, eu tô pegando a sua analogia e tô tentando juntar com isso que chegou, né? Porque os dois se acoplam aqui. Mas nesse momento de sustentação, o que precisa acontecer de fato é a gente se fazer a pergunta do que é essencial, para a gente ver o que realmente, qual é o meio, né, que chega a esse fim, e qual é esse meio que é eficaz mesmo, sabe? Porque nesse começo de experimentação, você vai experimentar um monte de coisa, mas nem todas as coisas vão te ajudar a chegar naquele fim. E aí a gente começa um processo de limpeza. Então, depois de iniciar, sustentar, aí você começa a limpar. Aí você limpa os excessos. Você vai deixando só o essencial. E aí, digamos que aí você consegue expandir de verdade. Porque você vai ter menos coisa, você vai conseguir colocar mais atenção, e aí sim você vai expandir para próximos níveis, né? E eu vejo esse exemplo que eu dei da gratidão bem isso. Tipo, nossa, toda hora a gente tem que se ligar que a gente pode acordar e tá de novo mecânico, né? Essa é a batalha, eu acho, do ser humano, né? Da gente como ser. Mas duas coisas importantes. A gente sabe que esse momento vai chegar e que é natural. Então, assim, isso acaba sendo um efeito colateral da sustentação. Né? Não é que a gente, meu Deus, Kézia. Não, é um efeito colateral da sustentação. Porque você começou a sustentar, na hora que você sustentou, você precisa dar uma chacoalhada para continuar em movimento e não ficar uma linha reta, igual quando a gente morre, que o coração fica... Isso daqui não é disciplina, isso aqui não é sobre isso a rotina. Inclusive, quando as pessoas trazem esse tema rotina, disciplina, as pessoas pensam nisso aqui, ó. Que é a tal do equilíbrio, eventualmente, né? Tem que ser equilibrado, que é um equilíbrio tão difícil, né? Quase inatingível. Pois é, eu acho que o equilíbrio é só quando a gente morrer, porque não existe. Não existe. É a busca de você estar aqui e vir um pouco para cá. Chegou aqui, agora tem que vir um pouco para cá. E aí você segue o fluxo, né? E aí você vai entendendo isso ao longo da sustentação e da expansão. O que precisa ser limpado, o que precisa ser expandido, o que você quer expandir. E aí vai ficando só a beleza, né? A gente vai entendendo o que serve pra gente de verdade. E aí, quando você traz essa coisa, né, do que a gente começa a buscar nesse processo, né, eu acho que é uma questão, assim, ela é bem importante, ela é bem sensível, né, então, ok, porque se fortalecer, né, se a gente está pensando em revigorar, em nutrir, em energia, a gente inevitavelmente cai um pouco nessa tentação, então, e a gente não só cai, a gente vive, né? Essa tentação, ok, se eu preciso me nutrir, então eu vou buscar o máximo que eu puder, né? E aí, seja qual for a minha busca, porque eu posso estar querendo me nutrir mentalmente, eu posso estar querendo me nutrir fisicamente, eu posso estar querendo me nutrir espiritualmente, emocionalmente, enfim, né? Acho que a gente está, dependendo do momento, a gente está aí querendo uma nutrição, né? Ou todas elas juntas ou alguma específica. Então, a gente começa a se lançar, a gente se joga no mundo em busca, então, dos meios para ganhar essa nutrição que a gente está querendo, né? Para buscar, para ganhar essa energia. E parece que quanto mais eu absorver, mais revigorada eu vou ficar, né? E aí chega num ponto que foi um ponto que eu me encontrei, né? Assim, um ponto que foi, tem alguma coisa muito errada, assim, porque eu tô buscando muita coisa e eu estou me sentindo extremamente exaurida. Assim, exaurida nos vários aspectos. Então, assim, foi a sacudida, foi o momento em que deu o toquezinho ali, né? Se liga aí que tem alguma coisa. O batimento cardíaco. Né? O eletro deu uma bagunçada, falou, se liga, menina, que tem alguma coisa errada nesse processo, assim, né? Será que realmente
A busca por mais, é realmente o que você está precisando para se sentir revigorada nesse momento? Ou será que, nesse momento, o que você está precisando é exatamente o contrário? É desacelerar e entender tudo isso que você já buscou. Né? Então, eu me vi muito nesse lugar. E a minha conclusão, né, aí falando de mim, eu me vi muito precisando realmente desacelerar. Eu não, nesse momento, eu não estou precisando de mais nada. Né? Eu preciso assentar toda essa maravilha que eu já busquei, nos seus vários aspectos. Né? E fazer bom uso disso. Né? Porque, por exemplo, eu me peguei deixando de lado, por exemplo, de novo, atividade física. Atividade física é algo que eu reconheço, que me mantém revigorada, mas que eu me reconheço também, que eu tenho uma tendência muito grande de jogá-la para o lado, porque eu sempre fui do time que dizia que não gostava de me exercitar, então com uma facilidade muito grande eu deixo ela em segundo plano, porque tem a ver com o cuidado, né, com o autocuidado, né? Mas ao mesmo tempo eu sei que ela é importante. Então, se eu entro numa seara muito louca, muito maluquete, assim, que eu saio totalmente do centro, é muito fácil de deixar a atividade física de lado. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, e voltando lá atrás, então eu sei que isso é importante para mim, porque não adianta o outro falar, não adianta eu olhar na televisão, o médico me dizer que isso é importante, ou eu ir numa consulta médica e o médico me dizer que isso é importante. Eu tenho que reconhecer que isso é importante, que isso faz diferença para mim, né? E eu consegui reconhecer, eu vivi disso. A atividade física foi vital para mim no momento que eu tive depressão. A atividade física me ajudou a sair da depressão. Então, assim, eu tenho toda a prova do mundo da importância dela na minha vida. Mas eu deixei de novo ela de lado. Porque eu coloquei um monte de outras coisas, muitas vezes de trabalho, como sendo prioridade, e eu me desconectei de mim outra vez. Então, beleza. Então, como é que eu vou me revigorar nesse cenário? Eu vou me revigorar nesse cenário voltando a fazer exercício. Então, esse é o meu abastecimento. O meu abastecimento nesse momento não é indo lá e fazendo mais um curso, me deixando conectada na frente do computador mais não sei quantas horas, porque eu estou precisando me revigorar fazendo exercício físico, sentindo o meu corpo mexer, sentindo meus músculos doendo, porque eu puxei peso, né? Sim. Então, tem muito a ver assim, com essa percepção. E, de novo, o quanto é importante a gente saber quem a gente é e como a gente funciona. Sim. Mas sabe que, agora ouvindo você, me veio aqui um padrão que eu vejo acontecer com muita gente, comigo também. Pensa aí, gente, vamos pensar aqui junto. O que acontece? Qual é a primeira coisa que a gente pula quando a rotina sai, assim, sabe? A gente começa num ritmo como a Josi trouxe. Quando começa a fazer muita coisa e tal, qual é a primeira coisa que a gente pula? Que a gente deixa pra lá? Não, deixa amanhã eu faço isso aqui. Porque pra mim, a primeira coisa é autocuidado. Pra mim, a primeira coisa é o exercício. Eu pulo, não, mais tarde eu danço. Mais tarde eu coloco uma música e danço. Aí chego mais tarde, não, amanhã eu tô muito cansada. Aí chega amanhã, eu tenho que fazer o alongamento de manhã. Não, mas tem muita coisa pra fazer, eu vou fazer ao meio-dia. Aí chega ao meio-dia, não, mas tem outras coisas aqui, eu vou meditar. Então, assim, eu geralmente pulo atividade física. A primeira atividade que eu barganho comigo mesma e que eu tiro da jogada do meu dia é a atividade física. E é uma das que mais me fazem vir pro meu centro. Tipo, uma das que mais me fazem me revigorar. Que eu me sinto assim, ok, tô pronta pra ir trabalhar, tipo, eu tô pronta pra fazer alguma coisa, tô com o corpo leve, entendeu? Porque sai as emoções, né? E vocês? Qual é a atividade que vocês pulam, assim? Deu pra pular, pula essa. Uma lista imensa. Vou pular essa. Porque geralmente o bicho pegou, o corro de quê, né? Sim, porque geralmente a gente tem a tendência de fugir daquilo que nos faz bem, né? Inconscientemente. Às vezes a gente não quer crescer, a gente não quer evoluir, a gente não quer se desenvolver, a gente não quer, a gente quer ficar aqui porque tá bom aqui. E aí a gente pula aquilo que poderia ajudar a gente a dar um salto quântico, né, às vezes.
Então, e que tem muito a ver com essa coisa da sustentação, né? Porque eu reconheço que isso é importante, mas por algum motivo, em algum momento, eu não sustento isso na minha vida, né? Então cada vez mais eu percebo, né, o quanto é necessário os dois andarem juntos, né? O conhecer e o sustentar, o conhecer e o sustentar. Se a gente fica, né, usando, beleza, eu já sei, tá, né? Agora eu já sei, já descobri o que é, já sei o que me faz bem, já sei o que pega, beleza. Mas se eu não tô atenta a isso, ele vai fugindo de mim e talvez daqui a pouco eu me dê conta que eu voltei lá atrás, não na estaca zero, porque eu já descobri, eu já vi, né? Mas eu simplesmente me distanciei dessas questões que são tão importantes. E isso daí pode causar esse nosso cansaço também. Porque eu já me vi muitas vezes cansada de não conseguir sustentar. Tipo, eu tô aqui. Aí eu fiquei 3 dias sem. Aí puta, voltou. Yoga. Eu tenho muito essa sensação com a yoga. Quando eu passo uma semana sem fazer, é como se eu tivesse retrocedido 3 meses. Aí eu, nossa, mas que saco. Aí eu, poxa vida, né? Isso me torna esse vai e volta, tipo, esse retrocede e avança. Isso me esgota um pouco, assim. Emocionalmente, principalmente, não é nem fisicamente, é mais emocional. Porque aí a gente tá tendo que lidar, ó, com isso aqui, né? Isso aqui é complicado. Porque aí você fala, você, Kézia, você não presta pra isso, você não serve pra isso. Você começa um monte de coisa. Porque você não vai sustentar. Você tá começando agora, mas daqui a pouco você tá desistindo. E aí eu acho que o que mais cansa é essa conversinha mental. De, você vai dar conta ou você não vai dar conta? Porque tem que sustentar. Mas tem certeza que você não vai sustentar. Daqui a pouco você vai ter que voltar tudo de novo. Então não começa, nem começa. Essa era a minha desculpa de 2 anos atrás. Eu não vou dar conta, então não vou nem começar. Não vou nem mexer, né? A Thalita estava trazendo aqui para ela o ponto crítico também, atividade física. Tamo junto, Thalitinha. Inclusive, tem mais, assim, né? A Thalita, esse fim de semana, ela me mandou um print das músicas que ela mais ouviu, né? Tava muito essa coisa, né, do Spotify, aí dando essas devolutivas e tal, e das músicas que ela mais ouviu ao longo desse ano, né? E aí, quando ela me mandou aquilo, assim, eu até agradeci, né? Depois, eu falei, Thalita, gratidão por você ter me mandado isso. Você nem imagina, né, o efeito que teve em mim, porque eu me dei conta que eu não ouvia aquelas músicas, e que são músicas que a gente gosta e que são em comum para nós, né? Que eu não me ouvia aquelas músicas há muito tempo. Há muito tempo. Assim, eu nem sabia dizer. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, quando foi a última vez que eu ouvi essas músicas? Eu não consegui lembrar de quando tinha sido, né? E aí foi um outro se liga absurdo para mim, assim. Eu falei, gente, que coisa, né? Assim, como é fácil de a gente deixar de lado o que é bom pra gente, o que é bom para mim, o que é gostoso para mim. É muito sutil e é muito, assim, você perde rapidinho. E aí me dei conta nessa hora também, né? Eu falei, vê a importância das conexões nesse processo, né? Assim, de você estar em contato com as pessoas, né? Porque eu acho que é uma grande fonte de fortalecimento, né? A gente ter pessoas perto, e sejam pessoas conhecidas ou não. Aqui é um exemplo concreto de uma amiga, né? Mas às vezes isso acontece não necessariamente com pessoas amigas, mas enfim, com pessoas. A gente estando com o outro trazendo um pouco de si, como isso dá uma sacudida na gente, assim, é impressionante a fortaleza que tem isso, né, assim, para lembrar a gente, né, do que é precioso para nós. Porque aquele print que a Thalita me deu, eu falei, gente do céu, assim, vê que coisa incrível isso. É a rede, né? Assim como você fez comigo aquele dia da gratidão. Tipo, era uma coisa que, eu já tava fazendo, mas eu tinha caído no adormecimento de novo. A gente não tem como viver isolado. Não tem como viver só de forma independente. Não dá. E assim, eu falo isso, eu tô falando primeiro para os meus próprios ouvidos. Porque mesmo a gente querendo fugir, né? Não adianta. O benefício de estar junto é muito maior. Porque sozinho a gente não enxerga os pontos cegos da nossa vida. Não adianta. A gente não consegue enxergar. Não é porque a gente é bom ou mal ou ruim, vou fazer um curso. Não tem curso. Não tem. É o relacionar-se.
Esse é o curso. Acho que esse é o maior curso É da a minha potência do vida. estar em contato, né? De você Sim, ouvir a pessoa ali falando, meu, essa música, eita, aquela é, comida, nossa, assim, sei lá, né? Meditar, eita, ela meditou, verdade, né? Quanto tempo faz que eu não experimento a sim, meditação? Que até a Tati trouxe aqui, né? Que aí para ela sente falta do meditar antes de todo mundo acordar, né? E ela tem sentido uma falta muito grande desse cuidado. acho que é Ela se pegou bem. fazendo muito, tentando produzir muito e completamente perdida do silenciar. Para ver, né? Como o silêncio nos fortalece, como um momento Uhum, de, né, de pausa com a gente mesmo, de olhar para dentro, assim, o poder revigorante que tem isso. E às vezes a gente também sim, não se dá conta, né? Eu acho que são os dois movimentos. É o estar junto, mas também reconhecer que o a silêncio e o individualidade. estar só com a gente mesmo tem uma potência absurda. Absurda. É, porque eu vejo muito esse movimento, Josi, exatamente isso que você falou. Primeiro eu preciso estar completa para depois eu ir para o mundo e encontrar o outro, né? Então, aí sim a gente consegue unir os talentos. Então, o que falta em uma eu tenho, vamos lá, a gente junta, nutre. O que está faltando em mim, dá aqui um pouco do seu, que você tem bastante aí, e a gente faz essa troca. Porque se a gente não tem nada para dar, a gente não sabe o que dá, que troca que vai acontecer? Porque, gente, tudo é uma troca, né? Por exemplo, o alecrim, né? Eu estava pensando muito, assim, no alecrim, em tudo que relaciona, né, o alecrim. E isso daqui é muito fortalecedor para mim, né? Porque imagina, como a gente estava falando, a rede. A gente está aqui falando de uma coisa, de um tema que, meu, é quase a gente não tem oportunidade de falar, né? E aí, tipo, quando vem a Dani e a Josi aqui, eu tô aqui nos comentários, no chat, né? Quanto é enriquecedor poder estar nesses momentos, poder falar de coisas assim. Então, assim, realmente, a gente não vem aqui com. A Josi sempre fala isso, né? Eu não venho aqui com uma resposta, a gente vem aqui para pensar juntas, né? E o Alecrim é realmente esse momento para a gente pensar e refletir, né, sobre coisas tão triviais, que são tão importantes e que a gente deixa passar, né? E por isso a importância mesmo da sustentação, até, né, do Alecrim, porque ele me fortalece. Esses assuntos que a gente traz aqui, nossa, eu tava vendo eles aqui sozinha hoje de manhã, tudo isso que a gente tá falando. Aí a Josi chegou com um tema, eu falei, caralho, velho, né? Ok, né? A gente já tá meio que acostumada com essas paradas, assim. Mas, nossa, tá bom, então, né? E a última caixinha que eu tava vendo era justamente do detox, do silêncio, né? E aí lá tá Inkiri e tal, a Thalita falou, conheceu Inkiri pela Josi. Tava lá, Inkiri, retiro de silêncio. Porque antes de a gente estar com outro, a gente precisa estar muito cheio da gente também, né? Para poder seguir. E eu acho que até é um alerta, só pessoal para situar a coisa do Inkiri que a Thalita trouxe, né? É porque ela tá, o print que ela mandou para mim era da playlist lá de Inkiri, né? São músicas bem bonitas que a gente conheceu lá, que eu compartilhei com ela, e, enfim, fazem muita parte da nossa vida. Pois é, aí é um negócio muito incrível, assim, porque até quando a gente tá nessa coisa muito, né, do colocar para fora, do colocar para fora, do colocar para fora, eu acho que ele é também um sinal de alerta, né, tipo, por que que você tá precisando falar tanto sobre isso? Vai dar uma olhada lá para dentro de você e ver o que é que tá mexido lá dentro, né? O que mais você pode saber a partir desse mergulho para dentro de si, né? Assim, eu também percebo muito isso, né? Seja colocar para fora no sentido de, tipo, okay, isso está muito presente na minha cabeça, isso está se expressando no que eu faço, piriri, pororó, ou mesmo na necessidade de estar falando sobre, né? Se eu estou precisando falar, de novo, todo o excesso está escondendo alguma falta. Acho que a gente já tem elementos suficientes para sacar isso, né? Assim, para ver que faz sentido, né? Porque é uma frase que muita gente fala, mas e aí, faz sentido? Não faz. Às vezes pode ser que não faça. Mas para mim tem feito muito sentido. Né? Então, assim, se é excesso, tá uma coisa assim muito desproporcional, ok, o equilíbrio bonitinho, ele é uma missão quase impossível, para não dizer totalmente impossível, que é muito forte, mas é quase impossível. Mas também um desequilíbrio muito grande, eu acho que também é um chamado, né? Assim, ó, não é nem cá nem lá, né? Então, se tá muito assim, meu, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Eu não, de novo, posso não ter a resposta, né? Assim, nem sempre a gente vai ter, nem sempre a gente vai conseguir. Ah, ok, vou dar uma desacelerada aqui, vou ver o que eu acho. Nem sempre a gente vai achar, pode ser que leve anos para se apresentar.
Mas eu acho que é também um convite para a gente mergulhar para dentro da gente, né? Assim, é um chamado, tipo, vê aí o que tem aí, vê aí o que tem aí. Quanto tempo vai aparecer, em quanto tempo vai aparecer a resposta, eu não sei, mas é um alerta, né? E Que de novo, ver inclusive a coisa da presença, né? e que por falar em presença, vamos entrar numa presença, então, para a gente encerrar a live? Conduz para a gente uma respiração, Vamos, amiga? bora lá, vamos exercitar um pouquinho, sim. Já que a gente fala tanto da importância do estar aqui nesse momento, né? Então, é o nosso momento de pausa da tarde, se a gente puder colocar, e aí vale para mim também, porque eu estou sempre com os pés nas alturas, mas eu estou me arrumando aqui na cadeira, né? Colocando o pezinho no chão, sentindo, né? Sentindo a base aí, onde eu estou pisando. Soltar um pouquinho o pescoço. Confortável, né? Fechar os olhos. Percebe como essa batida toca você. Deixa o ar entrar lentamente. Percebe a temperatura, como ele percorre o corpo. Solta lentamente. Percebe como é estar em silêncio. E aí, vamos tentar puxar o ar, segurar um pouquinho e soltar com força, deixar sair tudo que tem para sair. Só mais um. E aí, como é respirar assim, numa terça-feira, 14h40, pontualmente? Uau! Como é para Legal, né? vocês, gente? Como vocês sentiram esse momento aí de um convite para estar com vocês? Daí tá colocando aqui ótimo, relaxante. Para mim é Que revigorante. mais? Literalmente. Relax. Tati, Caraca! caraca! Traduz, Tati, o que é esse caraca? É o bom demais dela. Bom demais, bom demais. É muito bom, né? E como a gente esquece de fazer isso, né? E ver quanto tempo a gente precisou. Menos de 5 minutos. E como isso faz diferença, né? Sim. Acontece. E às vezes a gente pensa também, né, Tati, porque precisa uma super preparação, né? Se não tiver naquele cenário, naquele horário,
com aquela eventual musiquinha ou naquele tapetinho. Aí a gente vai colocando um monte de si, que aí às vezes não tem, não rola, então a gente não faz, simplesmente não faz. E dá para fazer, olha lá, né? Fizemos agora, terça-feira, 14h40. É um momento de pausa para cuidar da gente. Pronto, estamos nos nutrindo, né? Como bem diz o propósito do Alecrim, a gente está aí se nutrindo juntas. Que bom ter vocês aqui. Exato. Cada uma de vocês que passaram e foram embora, vocês que estão vendo essa live depois, né? Que a gente vai disponibilizar, é aberto, um conteúdo aberto. A gente está postando essas lives no YouTube. Então, para você que perdeu alguma das lives desde lá do início, aguarde, né, que a gente vai soltar lá no YouTube. E quem está no grupo também já tem acesso, né, direto. Tipo, leva 24 horas. Aí você já vai ter acesso à live que você perdeu. Então, entra no grupo, você que não faz parte, né, amiga? Faz o convite aí. Isso, não, era só lembrando mesmo, né, quem ainda não está no grupo Alecrim, a razão de estar no grupo é essa, né, conseguir receber, eventualmente, esse material com uma antecedência, né, não conseguiu estar presente, mas lá a gente disponibiliza mais rapidinho. Quem não está afim também, ok, né? Tem também nosso canal do YouTube, aí a gente vai disponibilizando lá e vocês podem tendo acesso. Mas é bem legal, assim, quem puder dar o feedback, né? Ver se isso faz sentido, se não faz, como se sentiu, pra gente é bacana, né? É gostoso, é um fato, pra gente faz bem estar aqui, mas é também gostoso saber de vocês, né? De que forma vocês recebem isso, né? Se isso faz sentido para vocês. Então, os feedbacks são sempre muito bem-vindos, tá bom? Isso também nos nutre. Então, vamos lá, uma boa semana pra gente. Fiquem bem e quinta-feira tem mais. Voltamos aqui, né? Exato. Um beijo para vocês, gente. E até. Tchau, tchau.